Então, vamos lá, ok, pessoal? Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você vai ver esse vídeo, né? Pode ser que você veja esse vídeo à noite ou amanhã, não sei lá que hora que você vai ver. Mas nosso assunto aqui hoje é morfologia. E o que é morfologia? Morfologia é o estudo da formação das palavras, ok? Como as palavras são formadas, ok? Então, aí nós vamos ver a estrutura das palavras, como que elas se formam. Então, esse é um dos assuntos da nossa unidade, ok? Então, vamos lá, vamos partir aqui para ver esse exemplo aqui, tá? A estrutura da palavra. Às vezes você vê a palavra completa, você nem tem noção, né, da forma como que elas são formadas. Então, vamos ver aqui agora como que acontece isso. Então, a palavra se compõe de unidades menores e designamos pelo nome de elementos mórficos ou morfemas. Então, os morfemas são unidades menores que se juntam, né, eles se juntam e formam as palavras. Então, vamos ver aqui como que acontece isso. Dá uma olhada aqui nesse exemplo. Nós temos a palavra caríssimas, né? Caríssimas. Então, aí nós temos na palavra, nós estamos aqui depreendendo, ou seja, separando a palavra caríssimas nos seus elementos, né, chamados elementos mórficos ou nos seus morfemas, né, que formam as palavras, são as menores unidades das palavras, que a gente chama de elementos mórficos ou morfemas, tá? As menores unidades e designamos por isso. Então, vamos lá. Então, dentro da palavra caríssimas, nós temos aqui a base do significado, a base desse significado da palavra caríssimo. Então, a base do significado é aqui o morfema K. Né? A essa base, acrescentou-se aqui o morfema is, né? Um sufixo de grau superlativo, que é um sufixo, vamos ver o que é sufixo, foi acrescentado a essa base, né? E aí, a esse sufixo aqui, foi acrescentado a descendência do gênero feminino A, definindo o gênero, e a desinência S, que é desinência de número, ou seja, desinência de plural. Então, para formar a palavra caríssima, nós vimos 1, 2, 3, 4 elementos se juntaram para formar as palavras. Isso é o que nós chamamos de morfemas, né? São essas estruturas, essas unidades menores, que elas se juntam para formar as palavras. Veja que aqui é a base da palavra. A partir dessa base, nós podemos formar várias palavras dessa família. Caríssima, nós podemos colocar caridoso, caridade, e aí para frente. Aqui, então, lembrando, base da palavra, como se fosse o núcleo da palavra, a gente vai chamar isso aqui de raiz da palavra, o radical da palavra, né? E a partir desse radical vai se acrescentando elementos e vai formando a palavra. Vamos ver aqui. Então, o primeiro elemento a gente vai chamar aqui de radical. Então, o que é o radical? O radical é um segmento base, quer dizer, é o mínimo de significado de uma palavra. É o radical. É o mínimo, né? A menor parte. Quando chegou no radical, essa palavra não pode ser mais dividida. Okay? Não pode ser mais separada. Então, é a menor, é o segmento base, é o núcleo dessa palavra, vamos dizer assim, né? É a raiz dessa palavra. E chegou nela, não se pode mais dividir a palavra. Ela é indivisível, radical é indivisível. Ou seja, é a menor unidade com significado de um idioma. E, portanto, é comum o grupo de palavras conferindo a ela significado próximo. Então, as palavras que têm o mesmo radical, geralmente, elas vão ter significado próprio. Okay? Então, elas nascem da mesma raiz. Okay? Então, vamos ver aqui. Então, vamos ver aqui. Nós temos a palavra capital. Vamos lá. Da palavra capital, observe aqui. Ó. Nós
podemos acrescentar à palavra capital o sufixo ista, né? E formaríamos a palavra capitalista, né? Então, a gente pode tirar aqui, ó, tirou o ista, né? Capitalismo, capitalismo, ó, você tira o ismo, fica capital. Capitalizar, então você tirou o isar, ficou capital. Então, nós temos aqui, ó, dessa base aqui, nós temos o quê? Nós temos o chamado radical. Porque aqui nós separamos, ó, capitalista, o ismo nós tiramos, capitalismo, nós separamos o ismo, né? Capitalizar, nós tiramos isar, e sobrou o que aqui, ó? Aqui sobrou a raiz da palavra, o radical. Então, essa parte da palavra, ela não pode mais ser dividida, separada, ok? Então, vamos lá. Então, nós temos o radical, que a gente falou que é o núcleo da palavra, ok? E temos também o tema. Então, o que é o tema? O tema é formado pelo radical e uma vogal temática, o que prepara uma palavra para receber suas possíveis designações. Então, nós vamos ver lá o que é a vogal temática, o que é tema. Pessoal, às vezes você tem um radical e o radical, ele ainda não está formado a palavra. Então, a palavra ainda tem um significado. Ele tem um significado na raiz, mas ele não está formado. Ele precisa de uma palavra, de uma letra chamada de vogal temática. Ela se junta a esse radical, e é aí que vai se chamar de tema. O que é o tema? É o radical mais a vogal temática. Quando você acrescenta a vogal temática ao radical, aí você forma a palavra. Vamos ver isso aqui. Olha só, a vogal temática é uma vogal de ligação entre a desinência de uma palavra e o seu radical. Então, ver como é que é isso aqui, ó. Nós temos a palavra, ó, o exemplo aqui, ó. Nós temos a palavra pular. Observe aí, ó. Pular. Na palavra pular, a gente separou, a palavra pular é o verbo pular, né? Nós separamos aqui dessa palavra. Vamos dividir ela. Nós temos o R, que é uma desinência que marca que esse verbo ele está no infinitivo. Então, a gente sabe que os verbos, quando eles terminam em R, eles estão no infinitivo. Aqui, ó, o A, aqui, é vogal temática. O que ela faz? Ela ligou aqui ao radical, ligou o radical a quem? A desinência. A desinência do verbo. O verbo aqui, esse R, ele marca que o verbo está no infinitivo. Mas veja bem, ó, se eu tivesse aqui somente o radical e não tivesse a vogal temática, eu não teria a palavra. Veja bem, quando eu junto aqui, ó, o radical e essa vogal temática, eu tenho o que nós chamamos de tema. Nós temos o que é a palavra formada, a palavra pula, ok? A palavra pula. E aí, quando eu acrescento essa vogal temática, ela serve para quê? Ela serve que, quando eu acrescento ela aqui, eu ligo as desinências à palavra. Desinência. Se for no verbo, no caso do verbo, no verbo aqui, verbo pular, em verbo, as desinências, elas vão marcar o quê? O modo do verbo, se é modo indicativo, se é modo subjuntivo. Ele vai marcar a pessoa do verbo, se é a primeira pessoa, a segunda pessoa do plural, do singular, ok? Então, fazer o tempo, o modo, né? O tempo, o modo do verbo, ok? E a pessoa, tempo, modo e pessoa do verbo. Isso nos verbos. Então, vogal temática radical, mais a vogal temática forma o chamado tema, ok? E para que serve a vogal temática? Ela junta-se ao radical para receber o quê? Para receber as desinências. Veja que o quê? Ó, quando você forma o tema, você forma a palavra. Você forma a palavra pula. Porque se você tivesse somente pul, ficava sem formar a palavra, ficava só o radical, só a raiz. Okay? E entendendo a ideia de radical. Radical seria o quê? Você sempre pensar que radical é o quê? A raiz da palavra. Por que, professor, é radical? Porque através desse radical, através dessa raiz, eu vou formando outras palavras.
a partir dela. Aqui eu tenho o radical, mais a vogal temática, mais aqui acrescentei a desinência, já formei o verbo pular, ok? Mas também, a partir desse aqui, eu posso pular, pulado, pulou. Então, pula, tudo isso você vai formar a partir desse radical. Okay? Então, radical mais vogal temática é igual a tema. Nós chamamos de tema. Ok? Ok. E aí nós vamos conhecer também os chamados afixos. O que são afixos? Afixos, na verdade, são morfemas que eles se juntam ou no início da palavra ou no fim de um radical, no início do radical, na frente do radical ou atrás do radical, para a formação de palavras. Okay? Esses elementos é o que nós vamos chamar de afixos. Nós vamos saber. Os afixos são dois, né? São os prefixos e os sufixos. Então, vamos lá. Os afixos são elementos que, como diz o nome, estão fixos na palavra. Eles podem ser colocados antes ou depois do radical. Ok? Do tema, né? Antes ou depois do radical ou do tema. Para formar novas palavras. Eles são divididos em dois casos. Então, os afixos, eles formam novas palavras, né? Afixando ou antes do radical, ou depois do radical, ou antes e depois, nos dois, formando novas palavras. Vamos ver como funciona isso. Então, aqui, os afixos são dois. São prefixos, quando são colocados antes do radical, e sufixos, quando são colocados depois do radical. Isso para formação de palavras, ok? Para formar palavras. Então, preste atenção. Professor, como é que depois, para me lembrar aqui o que é prefixo, onde é que vai o prefixo, se o prefixo vai antes do radical ou vai depois do radical, uma dica para você não esquecer. Prefixo, você vai lembrar de P de primeiro. Então, ele vem primeiro, ele vem antes do radical. Sufixo, segundo. Então, ele vem depois do radical. Se você memorizar isso, você não vai esquecer. Na hora de falar de prefixo, você vai lembrar, bom, ele vem primeiro, então ele vem antes do radical. Sufixo, segundo, vem depois do radical. Ok? Então, isso aqui é uma dicasinha para você não esquecer. Então, vamos lá. O que são os afixos? São os prefixos e os sufixos. Ok? O que eles são? São elementos que são colocados antes ou depois do radical para formar novas palavras. Ok. Então, vamos ver aqui na prática como é que funciona esse negócio de afixo. Ok? Então, vamos lá. Nós temos a palavra aqui, injusto. Ok? Injusto. Aí eu tenho a palavra injusto. O radical de injusto é justo. Aqui é o radical. Eu tinha um radical justo. O radical aqui, na verdade, que é o radical mais a vogal temática, é justo. Aí o que acontece? Ao radical, eu acrescentei aqui um elemento aqui antes do radical. Então, eu formei uma nova palavra, a palavra injusto. Veja que eu acrescentei aqui o elemento, o morfema, antes do radical. Se é antes do radical, então aqui é prefixo. Então, quando eu acrescentei o prefixo ao radical, eu formei uma nova palavra, injusto. Okay? Agora, observe aqui, ó, crueldade. Eu tenho um radical cruel e tenho aqui um outro elemento que foi acrescentado ao radical. Quando eu acrescentei esse elemento, esse morfema dade, então, ele formou a palavra crueldade. Então, que esse elemento que é colocado depois do radical para formar a palavra é chamado de sufixo. Então, você guardar o que vem primeiro, prefixo, vem primeiro, quer dizer, ele vem antes do radical, formando uma nova palavra, a partir do radical justo, injusto. Aqui, depois do radical, cruel, crueldade. Ok? Então, guardar isso, que são afixos, sufixos e prefixos. Okay? Então, vamos entender aqui o que são desinências, né? O que são as desinências. As desinências são elementos anexados ao fim de uma palavra
indicando classificações acessórias ao significado sugerido pelo radical. Elas indicam, vamos ver lá o que é que as desinências, elas indicam. No verbo, as desinências, elas indicam a pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa do plural, elas indicam o número, se é singular ou plural, elas indicam também o tempo, né, passado, futuro, presente, e elas também marcam também o modo indicativo, o modo subjuntivo, okay, dos verbos. Okay? Então, vamos lá. As desinências são elementos acionados no fim das palavras para indicar. Então, nos verbos, vai indicar a pessoa, número, tempo e modo. No substantivo, vai indicar o quê? O gênero e o número. Então, se é masculino ou feminino, se é singular ou plural. Então, as desinências, elas servem para isso. Não confundir desinências com afixo, com prefixo e sufixo. Okay? As desinências são elementos que vão marcar isso no verbo, ou no verbo, e vão marcar gênero e número nos substantivos ou nos adjetivos. Okay? Então, vamos lá, nos pronomes, assim. Vamos ver aqui, ó. A palavra pular, vamos ver, nós temos o radical PU, nós temos a vogal temática A, nós temos SS e o MOS. Então, a palavra é o quê? Pulássemos é o verbo. Pulássemos. Agora, o que acontece? Ó, radical, vogal temática. Esse SS é uma desinência de tempo imperfeito, do modo subjuntivo. Lembra? Se eu falasse, se eu comprasse, se eu dissesse. Isso aqui é o modo subjuntivo, é o imperfeito do subjuntivo. Então, os verbos, quando eles aparecem com essa marca, com essa desinência, ela marca que esse verbo, ele é do quê? Tempo imperfeito. O pretérito imperfeito de quê? Do subjuntivo, do modo subjuntivo. Aqui é uma desinência. Não é um morfema, não é um sufixo de formação de palavra. Ele é uma desinência, é uma marca no verbo. Então, aqui o mos é uma desinência que marca o quê? Que esse verbo, ele está na primeira pessoa do plural. Então, nós, né? Que nós pulássemos, ou se nós pulássemos. Então, aqui, marca, são desinências. Veja que a desinência, pessoal, ó, a desinência, ela vem ligada aonde, ó? Na vogal temática. Okay? Na vogal temática, ou seja, no final da palavra, na vogal temática. Isso é a desinência. Ela se junta à palavra para dizer se essa palavra, o tempo, o modo dela, né? E dizer aqui também a pessoa e o número. Okay? Singular, pessoa e número. Na verdade, aqui, primeira pessoa e o número aqui, se é singular ou é plural. Okay? Então, desinência. Então, vamos ver a desinência nos nomes. Como é que funciona esse negócio de desinência nos nomes? Então, nós temos o substantivo meninas. Meninas. Na formação da palavra meninas, observe uma coisa. Nós temos aqui o radical. O A é uma desinência, porque o A, ele marca que aqui é a desinência de quê? De gênero. Então, ele marca que aqui é o gênero feminino. Okay? O S marca o quê? É uma desinência de número. Ele marca que essa palavra está no plural. Okay? Então, observando, desinência de nome. Nós temos o radical, a desinência que marca gênero, que é feminino, e temos o S, que é uma desinência de número que marca que é singular ou plural. Okay? Então, vamos lá. Vogais e consoantes de ligação. Então, vamos ver uma coisa interessante aqui também. As vogais e consoantes de ligação não têm significado na palavra. Elas somente servem para unir um elemento mórfico a outro. Então, vamos ver o que é vogal e consoante de ligação. Então, porque essa palavrinha ela vai ficar solta no meio da palavra. Ela só vai ser colocada no meio da palavra para ligar aqui, no caso, o morfema, ligando aqui o sufixo à palavra. Nós temos a palavra aqui, observa, real,
o radical real, que está formando a palavra realidade. De realidade. Acontece que o morfema, o sufixo, é dade. Maldade, realidade, crueldade, publicidade. Então, esse dade é um sufixo formador de palavras. Eu acrescento ele em alguma palavra e eu formo uma palavra nova. Mas observe uma coisa. Como a palavra, ela não ficou realidade. Para formar a palavra, tinha necessidade de unir a palavra por uma questão de sonoridade. Então, aí você acrescentou o quê? A chamada vogal de ligação. Ela aqui não tem significado, não tem significado da palavra, serve para unir o elemento. Então, ficou realidade. Okay? Esse I é o que nós chamamos de vogal de ligação. Como é que eu sei? Eu sei porque eu tenho um radical e eu tenho um sufixo. Então, o sufixo que é colocado não só nessa palavra, mas em todas. Esse I aqui, ele não faz parte do sufixo. Okay? Ele está aqui para ligar as palavras na questão de som. Okay? Então, radical mais sufixo mais vogal de ligação. Okay? Realidade. Então, vamos lá. Aqui, temos radical pau, consoante de ligação L e o sufixo ada, né? Cambada, boiada, como é que mais que tem aí? Lambada, rabada. Então, esse ada é um sufixo formador de palavra. O ada não é o lada, é o ada. Então, o que acontece? Por uma questão de som, nós ligamos aqui o que, ó? Vai ficar a palavra, duas vogais. Pau, não ia ficar a palavra pauada, então ficou a vogal de ligação, aqui a consoante de ligação, formou a palavra paulada, ok? Esse L aqui, ele só serve para ligar as duas palavras, ok? Ele não é desinência, ele não é morfema, formador de palavra, apenas serve para ligar uma palavra a outra, ok? Ao radical. Então, a consoante, a vogais de consoante de ligação, não tem que significado da palavra, ela somente serve para unir os elementos morfos, ou seja, ligar um sufixo ao seu radical. Ok? Ao sufixo, ao seu radical. Tranquilo, pessoal? E aí? Dúvidas? Vamos lá, deixa eu ouvir. Tranquilo? Alguém teve alguma dúvida? Vou passar para frente, para outra questão, continuação aqui. É fácil isso? Sim ou não? Tá vendo? O microfone está aberto aí, pessoal, para me ouvir alguém aí? Olá. Sim. Oh, tranquilo aí, pessoal? Nenhuma dúvida? Por enquanto? Então vamos lá, vamos partir para outra aqui. Deixa eu fechar isso aqui e vou abrir outro. Segura um pouquinho aí. Vou ver se isso aqui. Espera um pouquinho aí que eu vou acrescentar aqui a sequência de assunto.
Ok, pessoal, está compartilhado com vocês aí a tela? Alguém confirma para mim aí? Tá, professor. Ok, então vamos lá, vamos continuar isso aqui. Então, nós falamos sobre os elementos que formam as palavras. Então, aprendemos sobre radical, aprendemos que radical é a raiz da palavra, que a partir do radical se formam novas palavras, quando se acrescenta a eles o quê? A morfema, se acrescenta a eles o quê? Sufixos. Sufixos são o quê? Prefixos e afixos, quer dizer, quando nós acrescentamos os afixos. Os afixos são dois, o prefixo e o sufixo. Quando eu acrescento antes do radical para formar uma palavra, eu uso o quê? O prefixo. Quando eu acrescento depois do radical, eu uso o sufixo. Ok? Então, vamos ver como é o nome desses processos de formação de palavras. Ok? Quando eu acrescento o sufixo, quando eu acrescento o prefixo, e quando eu acrescento os dois ao mesmo tempo, quais são os nomes de processos que formam essas palavras. Então, vamos lá. Então, nós temos as palavras, classificamos como palavras primitivas que dão origem a outras palavras. Já as palavras derivadas são as que originam-se de outras. Ok. Então, nós temos uma palavra primitiva e, a partir dessa palavra primitiva, nós formamos outras palavras. Então, vamos ver como é que acontece essa formação. Vamos lá. Ok, estou botando aqui. Então, eu tinha a palavra primitiva aqui, vamos lá, a palavra ferro, é a palavra primitiva. A palavra primitiva significa primeira, primitivo vem de primeira, então, primeira. Então, nós temos aqui, ó, a partir da palavra ferro, eu formei uma nova palavra, ferreiro. Então, veja que foi acrescentado um novo elemento ao radical ferro, né? Aí formou a palavra ferreiro. Então, ferreiro é uma palavra o quê? Derivada, não uma palavra primitiva. Palavra primitiva é a primeira palavra, é aquela que tem o tema, que tem o radical e a vogal temática, ok? É a palavra primitiva. E a palavra derivada é aquela que é formada a partir da palavra primitiva. Vamos ver aqui como é esses processos. Então, observem aqui agora, pessoal, eu tenho uma palavra, a palavra ordem. A palavra ordem é a palavra primitiva. Então, a partir da palavra primitiva, eu acrescentei a essa palavra, eu acrescentei o prefixo des. Prefixo des, de desordem, de descarregar. Então, observe que essa palavrinha aqui, esse prefixozinho, ele já existe não somente nessa palavra, mas ele existe na formação de várias outras palavras, né? Então, o des é um prefixo que forma de formação de palavra. Veja bem, eu tinha ordem, palavra primitiva, acrescentei o prefixo des, eu formei a palavra desordem. Desordem. Então, eu tenho a palavra primitiva, desordem é a palavra derivada. Derivada de quem? Derivada de ordem. Aí eu tenho a palavra ordem, ok? E aí formei, né, a palavra desordem. Então, des mais ordem, formei a palavra desordem. Então, observe que com o acréscimo do prefixo des, eu formei uma palavra o quê? Derivada. Derivada de quê, professor? Derivada de ordem. Ok? De ordem. Eu tenho ordem, acrescentei o prefixo des, formei desordem. Então, aqui eu digo que essa palavra é uma palavra derivada. Ok? Derivada porque derivou de quem? Da primeira, da palavra primitiva, ordem. Ok? Então, vamos lá. Então, derivação. Quando acontece esse tipo de formação, pessoal, quando você tem uma palavra que ela é formada pelo acréscimo de um prefixo a essa palavra, é o que a gente chama de derivação, chamada prefixação.
ou derivação de prefixação ou derivação prefixal. Derivação prefixal é o quê, professor? É a palavra formada com o acréscimo de um prefixo. É o que a gente chama de derivação prefixal. Por quê? Porque foi formada uma nova palavra, uma palavra derivada da primitiva, com o quê? Com o acréscimo do prefixo. Então, derivação por prefixação acontece quando forma-se uma nova palavra por acrescentar um prefixo à palavra primitiva. Então, olha só, eu tenho a palavra ver, certo? Aí eu acrescentei o prefixo ante, né? Antemão, antever, antecipado. Então, nós temos aqui o ante, é um prefixo de formação de palavras. Então, quando ele acrescentou aqui a palavra primitiva, formou antever. Antever é palavra que derivada. Mas qual é o processo que formou a palavra antever? O processo é o processo chamado prefixação. Por que, professor, é chamado prefixação? Porque ela foi formada a partir de quê? De um prefixo. Da junção de um prefixo. Portanto, é chamado de derivação prefixal ou derivação por prefixação. Pode aparecer os dois nomes. Derivação prefixal ou derivação por prefixação. Fácil isso, é? Muito fácil isso. Tranquilo. Vamos ver o próximo. Agora, observe aqui agora. A palavra atropelar. A palavra atropelar, ela é a palavra primitiva. É a primeira. Aí eu acrescentei a essa palavra um elemento. Mento, que aparece em alimento, que aparece em calmamente, firmemente. Essa palavra aparece na formação de fermento e muitas outras palavras para formar outras palavras. Então, a palavra atropelar, mais o elemento que foi acrescentado depois do radical, chamado é o que? Sufixo, formou a palavra atropelamento. Então, eu aqui agora formei uma nova palavra derivada de quem? Da palavra atropelar. Atropelar mais mento, eu tenho uma palavra atropelamento, palavra derivada. Qual é o processo de formação dessa palavra? O que vocês têm que ficar atentos quando vocês forem fazer atividade ou quando vocês tiverem de falar sobre isso? Vocês têm que observar na palavra o que foi acrescentado ela, né? O sufixo que está formando essa palavra. Quando você tira o sufixo ou o prefixo, vai sobrar quem? Vai sobrar o radical. Então, você vai saber. Você vai dizer a palavra atropelamento. Qual foi o processo que formou ela? Foi formado por quê? Por sufixação. Por quê, professor? Porque foi acrescentado a ela o quê? O sufixo. Qual o sufixo? Mento. Atropelar. Mais mento, atropelamento. Palavra derivada. Derivada de atropelar. Portanto, a palavra atropelamento é formada por sufixação. Ok? Foi uma palavra formada com o quê? Com o acréscimo, né, do sufixo mente à sua palavra primitiva. Okay? Então, dois processos. Prefixação e sufixação. Ok. Agora, vocês ficam ligados nesses dois processos. Processo de derivação aqui. Derivação parassintese ou parassintética. Se aparecer parassintética ou parassintese, acontece quando se forma uma nova palavra por acréscimo de um prefixo e um sufixo à palavra primitiva. Observe agora. Agora, para você formar a palavra, essa palavra vai ser formada pelos dois. Então, prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Okay? Vem juntar essa palavra. Okay? Então, vamos lá. Ó. Você tem a palavra nutrir. Nutrir é a palavra primitiva. Eu acrescentei à palavra nutrir o prefixo des e o sufixo ão, de atenção, de plantão, de carrão. Então, o sufixo. Aí, o que eu fiz? Eu acrescentei o des
mais o ão, e aí eu formei a palavra desnutrição. Aqui foi formada por quê? Foi formada por formação de quê? De um prefixo e um sufixo. Okay? Formada por prefixo, ó, prefixo e sufixo. Como é esse nome quando tem os dois ao mesmo tempo? Parassintese. Parassintese ou parassintese. Okay? Então, então vocês já viram aí. Nós podemos formar a palavra com acréscimo de prefixo, com acréscimo do sufixo, ou podemos acrescentar o prefixo e o sufixo ao mesmo tempo e formar uma nova palavra. Okay? Então, vamos lá. Nós temos aqui também a derivação regressiva. Derivação chamada de regressiva. Vamos ver o que acontece aqui, o que acontece quando acontece com a derivação regressiva. A derivação regressiva acontece quando forma-se uma nova palavra ou subtrair a desinência R do infinitivo dos verbos. E quando se forma uma nova palavra. Então, vamos lá. E essas palavras, elas são formadas a partir de verbo, chamada regressiva. Regressiva é que é regredir, né, diminuir, né? Então, você tira algo da palavra. Então, eu tenho a palavra atropelar, que é a palavra primitiva, e eu formo a palavra atropelo. Veja que eu tirei aqui, ó, eu tirei a desinência R aqui, né? Foi tirada, e aqui também, o A aqui também foi tirado. Então, foi formado, eu tirei isso aqui para formar a palavra derivada. Então, regressiva é quando você subtrai a desinência dos verbos. Então, você tem atropelar, virou atropelo. Inclusive, formou uma nova palavra. Atropelar, atropelo. Diz de regressiva, porque você tirou, você diminuiu, você tirou aqui, o outro lado. Ok. Vamos ver outro tipo de derivação, derivação imprópria. Acontece que, quando forma-se uma nova palavra, sem alterar a forma da palavra primitiva. Nesse caso, há uma mudança de classe gramatical devido a um novo contexto em que a palavra é colocada. Então, vamos ver isso aqui, quero que você preste atenção nisso, porque isso aqui cai muito em prova. Cai isso muito no vestibular e você fica desligado, você não vai acertar a questão. Então, a derivação imprópria, ela há uma mudança de classe gramatical, okay? Mas não há mudança na palavra. Vamos ver aqui, ó. Precisamos andar mais rapidamente. Andar mais rapidamente é o quê? Andar é verbo. Andar é um verbo. Andar mais rapidamente. Agora, o que acontece? Andar, o que acontece na frase de baixo? Veja bem, ó. O andar daquele menino, daquela menina, é como de uma tartaruga. Veja agora. O andar agora virou o quê? Um substantivo. Porque eu acrescentei o artigo o ao verbo andar, eu transformei esse verbo em um substantivo. Eu mudei a classe gramatical dela. Por isso que ele fala de derivação imprópria. E essa derivação imprópria acontece quando eu modifico a classe gramatical da palavra, né, tirando ela de uma classe, da classe do verbo aqui no caso, eu transformei em substantivo. No caso aqui, quando eu acrescentei o artigo o ao verbo, né, o andar agora já não é o verbo, né, já não é o verbo, igual está aqui. Precisamos andar mais rapidamente aqui. A ação do verbo aqui não. Já o andar daquela menina é como de uma tartaruga. Okay? Aqui, você transformou o verbo em substantivo. Quando acontece isso, é o que chama de derivação imprópria. Okay? Certo. Nós temos outros tipos de derivação, chamado de derivação por composição. Certo? Acontece quando se forma uma nova palavra a partir de duas ou mais palavras, primitiva do sentido próprio. Aqui agora, pessoal, preste atenção. Composição, você tem a formação de uma palavra juntando duas palavras. Duas palavras independentes, elas se juntam e formam uma só palavra. Olha lá.
Acontece quando se forma uma nova palavra a partir de duas ou mais palavras primitivas ou de sentido próprio. Vamos lá. Ponta mais pé, nós formamos a palavra pontapé. Ok? Veja bem, ó. Duas palavras independentes, ponta e pé. Duas palavras independentes, ó. Palavra primitiva, ponta. Palavra primitiva, pé. E a palavra derivada dessas duas palavras é a palavra chamada de pontapé. Essa, né, derivação, né, este tipo de derivação é derivação por composição. Então, veja bem, essa aqui não é junção de morfema, de prefixo, sufixo, prefixo e sufixo ao mesmo tempo. Essa é o que você junta palavras prontas e forma, deriva uma nova palavra. Isso é chamado de composição. Vocês vão ver. E a derivação por composição, ela pode acontecer de duas maneiras diferentes. São a composição por justa posição e a derivação por aglutinação. Okay? Vamos ver esses dois casos aqui, como isso acontece. Okay? Então, composição por justa posição. Acontece quando os elementos agregados conservam-se a mesma pronúncia que possuía antes da composição, não havendo alteração dos radicais que se seguem. Então, vamos lá. Então, composição por justa posição, as palavras, elas não perdem, elas conservam a mesma pronúncia que possuía. Então, vamos lá. Couve, né, mais flor, formou a palavra couve-flor. Ó, não perdeu a pronúncia, couve-flor. Então, as duas palavras permanecem com a mesma pronúncia. Então, isso é justa posição. Composição por justa posição. Quando duas palavras se juntam, formando, derivando uma palavra, e que os elementos dela, que as duas palavras não perdem, aqui conservam-se a mesma pronúncia. Ok? Justa posição. Tem que guardar isso. Agora nós vamos ver aqui o próximo. Nós temos aqui a composição por aglutinação. Então, acontece quando os elementos agregados não conservam a mesma pronúncia que possui antes da composição, e acontece a alteração dos radicais que se unem. Olha o que acontece aqui, ó. Você tem a palavra plano, mais alto, você formou a palavra planal. Veja que agora aqui teve alteração, tá? Na pronúncia. Aqui você tem plano, alto. Aqui você tem planal. Olha o que acontece. Palavra primitiva, juntou plano mais alto, formou planal. Tá vendo? Ó? Plano, alto, planal. Okay? Então, palavra derivada. Quando acontece isso, quando não se conserva aqui, ó, a pronúncia, nós chamamos por composição por aglutinação. Ok? Esse assunto aqui é muito tranquilo. Se você não estudar, o hibridismo, outra formação de palavra, hibridismo, acontece com os elementos agregados, são de idiomas diferentes. Aqui a gente precisa conhecer, né, a formação de cada idioma. Isso aqui não cai muito, não. Mas é bom saber. Então, nós temos a álcool mais metro. Então, nós temos alcômetro, né? Alcômetro. E nós temos também, se fosse pegar aqui, também nós temos gasômetro. Você tem a palavra gás mais metro, você diria gasômetro. Então, você tem a palavra primitiva árabe, junto com a palavra grega metro. Então, você formou alcômetro, uma palavra derivada. Então, isso ele chama de hibridismo, né? Híbrido é aquilo que é misturado, né? Ok. Então, pessoal, esse é o nosso assunto da próxima nossa próxima avaliação. Okay? Deixa eu só dar uma fala a respeito disso aqui mais rapidamente, sobre essa questão aqui. Você tem dois tipos de formação. Quando você tem uma palavra formada, o prefixo aqui e o sufixo, se for a palavra, quando você tirar a palavra, se você tirar aqui, ó, se você tirar um elemento deles
e a palavra continuar tendo sentido, então ela foi formada por prefixação e sufixação. Se você tirar um elemento desta palavra e ela perdeu sentido, não tiver mais sentido a palavra, não existir a palavra, né? Igual a palavra entardecer. Veja a palavra entardecer. A palavra entardecer, ela tem o prefixo en e ela tem um sufixo ec no final. Mas se eu tirar o en, vai ficar a palavra tardecer. Não existe essa palavra tardecer. Então, eu vou dizer que essa derivação é parassintética. Então, observe, parassintética. Quando é que é parassintética? Quando, se eu tirar um dos elementos, a palavra perde o significado. Agora, se eu tirar, a palavra foi formada por prefixo e sufixo, e se eu tirar um e a palavra continuar tendo sentido, aí é a palavra formada por prefixação e sufixação. Por exemplo, a palavra infelizmente. Se eu pegar a palavra feliz e acrescentar um prefixo in, eu tenho a palavra infeliz. Se eu acrescentar a palavra infeliz o sufixo mente, eu transformo em infelizmente. Mas se eu tirar o in, eu tenho uma palavra felizmente. Então a palavra continua tendo sentido. Aí eu vou chamar que ela foi formada por prefixação e sufixação. Ok? Então, vamos estudar mais sobre esse assunto. Lá no caderno de vocês, no caderno de atividades, tem isso. Eu vou colocar aqui agora, vou até vir agora no grupo, se o caderno de vocês estão lá. Se não está, eu vou colocar para vocês estudarem o assunto lá e procure outras fontes também para vocês estudar. Ok? Sobre esse assunto aí, morfologia, formação de palavras. Ok? Esse assunto é um assunto que estará lá na avaliação de vocês. Ok? Então, voltando aqui. Ok? Vamos lá. Ok, pessoal? Então, deixa eu ver aqui, deixa eu interromper essa gravação aqui. Também é assim.